Bom, essa é uma aula de revisão na parte de levantamento topográfico com estação total, que vai cair na prova substitutiva, que é bem similar ao que já caiu na primeira prova, só que agora a gente está... Na primeira prova a gente tinha feito uma simplificação dos dados que a estação fornece para desprezar a altimetria. Agora a gente vai considerar tudo conforme acontece na prática. Eu peguei aqui alguns dados do levantamento que a gente fez na prática mesmo, das turmas, e a partir desses dados a gente vai fazer todo o processamento deles e mostrar como que a gente vai determinar as coordenadas de cada ponto. Temos aqui, vou mudar para 1 e 2 no número de pontos, aliás, 1 e 2, irradiação 1 e irradiação 2. Mas temos aqui uma poligonal fechada, P0, P1, P2, e temos aqui dois pontos irradiados. Como que a gente começa isso? Bem, vamos analisar quais informações que a gente tem. Altura do instrumento, ou seja, a altura da estação total. A altura do prisma, que é onde a estação vai apontar. Ângulo horizontal e o ângulo vertical. Distância inclinada, que é a distância entre o instrumento e o prisma. Então, ângulo horizontal é o ângulo como se você estivesse vendo em plano, entre o alinhamento de Ré, P0, P1, e o alinhamento de Vant, P1, P2. Esse é o ângulo horizontal. O ângulo vertical é o ângulo, vou desenhar aqui, acho que foi mais fácil de entender. Como se eu tivesse a estação aqui, que é a superfície da Terra. Aqui como se tivesse uma linha vertical perpendicular à superfície da Terra. A direção que a estação está apontando aqui, onde vai ser separado o laser, faz com essa perpendicular um ângulo, que é o chamado ângulo zenital. Já o ângulo horizontal é como se a gente estivesse olhando em planta. Então a gente tem aqui o P1, aqui o P0 e aqui o P2. O que é o ângulo horizontal medido no P1? Imagina que a gente tem a Ré aqui no P0, a estação em P1. Então a gente tem um alinhamento aqui P0 e P1. A partir desse alinhamento de Ré, a gente mede o ângulo à direita até chegar no alinhamento de Vant, que é P1 para P2. Então a gente tem aqui o alinhamento de Vant, P1, P2. Então medindo o ângulo à direita desse alinhamento de Ré, até chegar no de Vant, a gente tem aqui o ângulo horizontal. Certo. Até aqui, sem muita novidade. A distância inclinada nada mais é do que a distância. Imagina a estação aqui no P1 e o prisma aqui no P2. Imagina que eles estão em níveis diferentes, já que a gente está considerando a altimetria agora. P1 aqui, P2 vamos supor que está mais para cima. Então a gente coloca a estação aqui. A gente coloca o prisma aqui. A gente faz o disparo da estação para o prisma. E o que a estação mede? Ela mede justamente, pelo tempo que o laser demora, essa distância aqui que ele percorre da estação até o prisma, que não necessariamente é na horizontal. Nesse caso, por exemplo, aqui está claramente inclinado. Então, na primeira prova dava os dados de distância horizontal, mas uma simplificação que era feita. Na verdade, a distância sempre é medida de forma inclinada. Tá, mas se a gente precisa da distância horizontal e da diferença de nível para processar os dados, então a gente precisa decompor essa distância inclinada. Então,
que a gente está interessado em saber mesmo é essa distância horizontal aqui e essa diferença de nível aqui entre o ponto B e aqui o nível do ponto B não, ponto P2 e aqui é o nível do ponto P1. Então a gente traçar aqui um horizontal também, isso aqui é a nossa diferença de nível. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente já percebe que se a gente traçar aqui também o ângulo zenital, lembrando que a estação fornece o ângulo zenital, fornece o ângulo horizontal e fornece a distância inclinada. São esses três dados principais que a estação fornece. Então se a gente calcula aqui o ângulo zenital, que é o ângulo da vertical, a gente percebe que esse ângulo zenital aqui forma um triângulo retângulo da distância horizontal, distância inclinada e uma distância vertical aqui dessa medida entre a leitura do prisma e a horizontal. Do triângulo retângulo, a gente já sabe aqui que o seno do ângulo zenital é a distância horizontal sobre a distância inclinada, seno de um ângulo cateto oposto sobre hipotenusa. Então a gente sabe que o seno, vou escrever aqui, mas fica mais fácil. Equação. Sabe que o seno do ângulo zenital é igual à distância horizontal sobre a distância inclinada. É o que a gente já pode deduzir aqui. Ângulo zenital, distância horizontal, distância inclinada. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Certo. Então a gente já consegue achar a nossa distância horizontal isolando ela aqui na fórmula. Então a gente pega a distância inclinada. Bugou aqui. Pega a distância inclinada que está aqui embaixo. Distância horizontal aqui. Fica a distância inclinada. Vou passar para cá para destacar a distância horizontal. Distância horizontal é igual a distância inclinada vezes seno do ângulo zenital. Certo. Agora a gente precisa saber essa diferença de nível aqui entre os dois pontos. Já conseguiu mostrar como é que calcula a distância horizontal. Agora a gente quer saber a diferença de nível. Então se a gente olhar aqui, vou voltar aqui na ferramenta de desenho. Vamos lá fazer cores diferentes. Isso aqui é a altura do prisma. Essa é a diferença de nível que a gente está interessado em saber. Isso aqui é a altura da estação, ou a altura do instrumento. E isso aqui, se a gente decompor aqui o triângulo retângulo, a distância inclinada,
Da mesma forma como a gente fez aqui, nada mais é do que a distância inclinada vezes o cosseno, já que é cateto adjacente sobre hipotenusa, do ângulo zenital. Então o que a gente tem aqui? A distância inclinada vezes o cosseno do ângulo zenital mais a altura do instrumento é igual à altura do prisma mais a diferença de nível que a gente está interessado. Então, se a gente isolar a diferença de nível que a gente está interessado nessa equação, a gente passa a altura do prisma para lá subtraindo. Então, a gente vai chegar equação que a diferença de nível que a gente está interessado é igual. Vamos ver isso aqui para cá. 36. A altura do instrumento. Vou cagar aqui. Instrumento. Menos a altura do prisma, que a gente passou para lá, para o outro lado subtraindo. Vou colocar aqui embaixo. Mais a distância inclinada vezes o cosseno do ângulo zenital. A gente tem distância inclinada vezes cosseno do ângulo zenital. Certo. Então, com essas duas equações aqui, a gente já consegue decompor a nossa distância inclinada em distância horizontal e diferença de nível, que é o que a gente vai fazer agora. Vou limpar aqui os desenhos para ficar mais limpa a tela. E a gente vai partir para fazer isso agora, já que a gente já fez a dedução de como decompor essa distância inclinada. Aqui eu poderia fazer as contas de forma automática, mas para mostrar o passo a passo, eu vou abrir a calculadora aqui do lado e fazer as contas manualmente. Então vamos lá. Vou colocar aqui distância horizontal e diferença de nível. Então vamos calcular aqui por 5 casos a distância horizontal e a diferença de nível. Vou puxar aqui a fórmula para ficar visível. Distância horizontal. Distância inclinada, 30,32. 30,32 vezes seno do ângulo vertical, ângulo zenital. Na verdade é zenital aqui, não é vertical. 93,49. A gente vai achar 30,32 também. Quando a gente tem um ângulo vertical muito perto de 90, é comum a distância horizontal ser praticamente idêntica à distância inclinada. Gente, eu tirei 30,32, está 30,00. Perdão, é 30,23 aqui. Então a gente corrige aqui. 30,23.
30,23. Não, 30,23 também. Como eu estava falando, quando tem um ângulo vertical muito perto de 90 graus, como seno de 90 muito perto de 1, é comum a distância horizontal dar muito perto da distância inclinada. Aqui, só na terceira casa decimal começava a ter diferença. Vamos lá, continuando. 36,05 vezes seno de 89, 25, 43. 36,05 também. E por último, 20,28 vezes seno de 89, 46 e 21. 20,28. Para as radiações, 17,31 vezes seno de 90, 32, 14. 17,31. Acabou que vai dar tudo, todos os ângulos aqui deram muito perto de 90, então acho que vai dar tudo a mesma coisa, a distância horizontal e inclinada. Porque não necessariamente vai acontecer na prova. Se tiver um ângulo um pouco mais diferente de 90, já dá diferente. E 14,62 vezes seno de 89, 53, 13. 14,62. Agora a diferença de nível. Altura do instrumento. Eu vou deixar trabalhar com duas casas decimais só. Então, 1,35 menos 1,5 vezes a distância inclinada, 30,23, mais a distância inclinada, vezes cosseno do ângulo zenital. Cosseno de 93 e 49. Então deu menos 0,18. Próximo, 1,36 menos 1,5 mais 36,05 vezes cosseno 89, 25, 43, 0,22. E por fim, 1,33 menos 1,5 mais 20,28 vezes cosseno de 20, cosseno de 89, 46, 21 menos 0,09. As radiações 1,35 menos 1,5. Escrevendo lugar errado. 1,35 menos 1,5 mais 17,31 vezes cosseno de 90, 32, 14 menos 0,31. E por fim, 1,33
menos 1,5 mais 14,62 vezes cosseno de 89,53 menos 0,14. Certo. Então a gente já calculou todas as distâncias horizontais e todas as diferenças de nível. A primeira coisa que a gente vai fazer, já que a gente já calculou as diferenças de nível, é fazer a compensação delas. Como a gente está saindo de um ponto com nível P1, a gente está saindo de P1 aqui, com nível 116,18. De P1 para P2 a gente está caindo 18, vamos fazer as contas aqui só para mostrar. P1, 116,18. De P1 para P2, a gente tem diferença de nível 18 centímetros para baixo, então menos 18. A gente vai para 116 em P2, mais 0,22 de P2 para P0, que dá 116,22. E de P0 para P1, menos 0,09. A gente acaba terminando no P1 com a elevação 116,13, mas a gente já partiu do P1 com a elevação 116,18. A gente já sabe que essa elevação do P1 é 116,18. Então o que aconteceu? Ao percorrer a poligonal, a gente não voltou para o 116,18. Isso quer dizer que a gente tem um erro de altimetria aqui. Então esse erro de altimetria vai ser nada mais, do que, como a poligonal é fechada, do que a soma das variações, que tem que dar zero. O que dá diferença de zero é o erro. Então deu menos 0,05. Fazendo aqui de forma manual, menos 18 mais 22 menos 0,09 menos 0,05. Então a gente vai distribuir esse erro. Então fazer aqui a compensação altimétrica. Também conhecido como CH. A diferença de nível também pode ser chamada de ΔZ. Vamos ver aqui, delta. Normalmente a altimetria a gente faz a compensação uniforme. Então se a gente tem aqui, lembrando que a compensação, o erro do negativo, a compensação tem que ser sempre positivo, porque senão a gente vai estar só aumentando o erro. Então para a gente chegar no zero aqui, se a soma aqui deu menos 0,05, a gente tem que somar 0,05 ao longo desses três pontos da poligonal aqui. Então vamos lá. De forma uniforme seria pegar esses menos 0,05 e dividir nas três medidas que a gente fez, ou seja, equação CH igual a menos erro altimétrico, RH sobre N, número de medições que a gente fez. Então a gente faz aqui a conta, menos nosso erro altimétrico, menos 0,05 dividido por 3, deu 0,0166. Não é usual a gente quebrar as casas decimais aqui. A gente está trabalhando com duas casas decimais, não está trabalhando com duas casas decimais. O que a gente vai fazer? Em vez de usar 0,0166, a gente vai usar 0,02 para duas das medidas e 0,01 para uma das medidas. Então aqui o mais usual
é deixar a menor medida aqui em valor absoluto, ou seja, em módulo, com a compensação menor. Então a gente vai fazer a compensação dessa forma. 0,02 para o primeiro, 0,02 para o segundo e 0,01 para o terceiro. Então a gente vai achar que é a diferença de nível corrigida, que é a diferença de nível calculada, mais a compensação que a gente achou aqui. Ou seja, vou fazer manualmente também. Menos 0,018, 0,18 mais 0,02. A gente vai achar aqui menos 0,016, que é isso aqui. 0,022 mais 0,02, 0,024. Menos 0,09 mais 0,01, menos 0,08. Para irradiação não tem como a gente fazer correção. A gente só consegue fazer a correção na poligonal porque a gente está partindo de um ponto e voltando para esse mesmo ponto. Então a gente sabe que as coordenadas de partida têm que ser as mesmas de chegada. Irradiação não tem como a gente fazer correção. Então isso aqui vai ser a diferença de nível corrigida. Mantenha a formatação. Essa aqui que é a calculadora, eu vou diferenciar aqui colocando linha. Então, fazer linha. E aqui a gente tem diferença de nível corrigida. Agora a gente pode calcular já as cotas. Z, cota altimétrica. A cota do P1, lembrando que o que a gente coloca aqui é sempre que a gente está medindo, ou seja, sempre o ponto de Vante. Então vamos partir do P1 que a gente já tem a cota conhecida. O Z do P1 é 116,18. Então do P1 para o P2 tem uma variação de menos 0,016. 116,18 menos 0,016, 116,02 é a elevação do P2. Do P2 para o P0 subiu mais 0,024. 116,02 mais 0,024, 116,26. E do P2 para o P0 caiu mais, diminuiu 0,08. Então, de 116,26 menos 0,08 dá 116,18, que mostra que está coerente. A gente saiu de um ponto, aplicou a elevação e chegou no outro ponto. Aplicou a elevação, a diferença de nível chegou no outro ponto. Aplicou a diferença de nível e voltou para o ponto que estava. Então, a correção altimétrica está certa. Agora, a gente já pode partir para a planimétrica. A planimétrica a gente começa com o ângulo horizontal. Vou criar uma nova tabela aqui embaixo para fazer isso. Ângulo horizontal. A gente está trabalhando com um polígono. E a gente sabe, vou apagar aqui as fórmulas que a gente já usou. A gente sabe que para um polígono, a somatória dos ângulos internos é 180 graus vezes o número de lado menos 2. E a gente sabe que esse aqui é somatória dos ângulos internos. E a gente sabe que 180 graus vezes n mais 2 é igual a somatória dos ângulos externos. Então o que a gente vai ter que fazer? Primeiro analisar qual é esse n, ou seja, quantos lados a gente está falando. Se a gente está falando de 3 vezes, a gente está falando de 3 lados. Então, para esse poligonal nosso, se a gente vai trabalhando com ângulos internos, a gente tem que chegar na somatória de ângulos horizontais de 180 vezes n menos 2, vai dar próprio 180 graus. E se a gente vai falando de ângulos externos, n mais 2, 900. Então
Então o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai somar nossos ângulos horizontais e ver se ele está compatível com 180 graus ou com 900. Obviamente ele não vai chegar no valor exato, porque tem um erro angular também, de fechamento angular, que ocorre nas leituras. A gente não consegue medir o ângulo perfeitamente. Mas vai ser algo muito perto ou de 180 graus ou de 900 graus. Essa diferença tem que dar ali no máximo na casa de segundos. Então vamos fazer essa soma. 88, 48, 12, mais 34, 12, 46, mais 56, 59, 10. A gente chegou aqui em 180 graus, 0 minutos e 8 segundos. Ou seja, a gente está falando dos ângulos internos. Então vamos... Eu vou colocar aqui a soma já, que é o nosso erro angular. Soma já 180, 0, 8. Ficou errado aqui. 0, 8. Então vamos tentar entender aqui. Se a gente está falando que a gente está medindo os ângulos internos, o que isso implica? Vamos colocar aqui 3 pontos quaisquer. Vou chamar os pontos aqui de A, B e C. Se a gente faz o levantamento no sentido horário, ou seja, sentido horário, a gente vai medir de C para B, de B para A e de A para C. Se a gente faz o levantamento no sentido horário, o que a gente está fazendo? A gente está com a estação aqui em C, faz a ré em A e mede a direita de seu ângulo até chegar em B. Esse aqui vai ser o ângulo horizontal medido. A gente vai chegar em B, fazer a ré em C. A gente faz a ré em C, mede a direita, o ângulo até chegar em A. E em A, a gente faz a ré em B, mede o ângulo à direita também, até chegar em C. Essas são as medidas dos nossos ângulos horizontais. Então, se a gente faz o levantamento no sentido horário, a gente está medindo o ângulo externo. Agora, se a gente faz o levantamento no sentido anti-horário, ou seja, de A a gente mede B, de B a gente mede C e de C a gente mede A. A gente está aqui com a estação em B, faz a ré em A e a gente vai medir o ângulo. Indo sempre à direita de B, a gente vai medir esse ângulo aqui até chegar em C. Parou a estação aqui em C, fez a ré em B e vai medir A. Medindo também para a direita, fazendo a ré aqui, à direita da estação. A gente mede esse ângulo. E agora, com a estação em A, a gente faz a ré em C e vai girando à direita dela até chegar em B. A gente mede esse ângulo. Então, se a gente faz o levantamento no sentido anti-horário, a gente está medindo os ângulos internos. Então, o que a gente já pode concluir aqui? Que nosso levantamento foi feito no sentido anti-horário e ele mediu os ângulos internos. Tá. Mas a gente já viu que a somatória dos ângulos internos é 180 graus. E a nossa soma deu 180 graus e 8 segundos. Então a gente excedeu 8 segundos do que a gente deveria achar. Então a gente vai ter um erro angular aqui, que é exatamente o que a gente calculou, menos o que deveria ser. Ou seja, 180 graus e 8 segundos menos 180 graus. Vai ser os próprios 8 segundos. Então, da mesma forma que a gente fez a compensação na altimetria, a gente vai fazer a compensação agora do erro angular, distribuindo de forma uniforme e compensando exatamente os 8. 8 dividido por 3 daria 2,66. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir
Em dois desses ângulos 3 segundos e em um desses ângulos 2 segundos. A mesma lógica serve também. A gente achou um erro positivo, então a compensação tem que ser negativa. Porque no final a gente vai ter que somar tudo e chegar no 180 graus. A gente está excedendo 8 segundos, então tem que tirar esses 8 segundos de algum lugar. Então a gente vai tirar aqui, colocar o menor ângulo aqui, menos 2 segundos. Copiei a formatação aqui. Menos 3 segundos. Aqui. Menos 3 segundos. Esse aqui é a nossa compensação angular. Esse aqui é o ângulo horizontal medido. E aqui vai ser o ângulo horizontal corrigido. Que nada mais é do que, da mesma forma como a gente fez ali no ΔZ, somar aqui 88, 42 e 12 menos 3 dá 88, 48, 09. Formatação. 34, 12, 46 menos 2 segundos dá 34, 12 e 44. 56, 59 e 10 menos 3 dá 56, 59, 7. Então a gente tem que usar os corrigidos. Se a gente somar os ângulos corrigidos, a gente necessariamente tem que achar 180 graus, já que a gente já compensou o erro. Então 88, 48, 12 mais 34, 12, 46, mas lembrando que fazendo as contas manualmente, mas para ficar mais claro o que está sendo feito. Aliás, eu estou colocando o valor errado aqui, 44, porque assim dá para fazer de forma automática muito mais rápido no Excel. Aqui é 9, deixa eu olhar os compensados, 34, 12, 44 e o último 56, 59, 7, 180 graus. Fechou 180 graus, quer dizer que a gente conseguiu fazer a correção angular. Vamos colocar aqui também, agora a gente vai fazer as projeções em x e y, para a gente precisa pegar a distância horizontal. Distância horizontal. A distância horizontal a gente já calculou aqui. Distância horizontal. É só pegar esses mesmos valores aqui e colocar aqui. Então a gente vai ter, a gente vai ter aqui nosso ΔX'. Aliás, primeiro a gente tem que colocar os azimuths. Vou colocar aqui para cá. Tem que colocar os azimuths. Para calcular os azimuths, a gente tem que partir do que a gente já conhece, ou seja, P0 e P1. P0 e P1 aqui, estação Vant, azimuth 160 graus, 12 minutos, 32 segundos. Olha lá, estação P0, Vant P1, P0 P1, 160, 12, 32. Então, como já foi demonstrado em sala, se a gente tem aqui uma ré, que a gente tem um azimuth, tem um ângulo horizontal, a gente consegue calcular o azimuth da Vant, fazendo como azimuth da ré mais o ângulo horizontal menos 80 graus. Então, 160, 12, 32 mais 88, 48, 12 menos 180. Ficou faltando um grau aqui. 69,044. 69,044.
0,44. Então, a mesma coisa aqui. Então, aqui a gente calculou o azimuth de P1, P2. P1, P2 é a ré do próximo alinhamento. Então, a gente pode pegar o azimuth de P1, P2, somar com a horizontal P1, P2, P0, que a gente vai achar, subtrair 60 graus, que a gente vai achar o azimuth de P2, P0. Então, 69,044 mais 34,12,46 menos 180 graus. A gente chegou em menos 76,46,30. O que isso significa? Vamos abrir aqui o desenho. Menos 76 graus significa partir aqui, o azimuth sempre parte do norte. Imagina aqui as 4 direções. O azimuth sempre vai partir do norte, girar no sentido horário. Ele está crescendo no sentido horário. Menos 76 graus significa partir do norte e 76 graus no sentido oposto. Menos 76. Se a gente partir aqui no sentido positivo, olha só, para chegar nesse mesmo ângulo, aí vai percorrer aqui também um valor. E a gente sabe que esse valor percorrido mais 76 graus dá 360, que é um círculo completo. Então, se a gente pegar menos 76 graus e somar um círculo completo, 360 graus, a gente vai chegar no valor entre 0 e 360, que é o usual para azimuth de um ângulo equivalente. Então, a gente pega esse valor aqui e soma com 360 graus. Da mesma forma, se tivesse dado mais que 360, eu teria que subtrair 360 graus. Então, a gente volta aqui e tem que esse azimuth aqui é 283, 13 e 30. Agora sim que a gente tem os 3 azimuths, a gente pode calcular o ΔX e o ΔY. ΔX medido. Deixar espaço aqui para compensação, que a gente vai ter que fazer, e aqui o ΔY. Então, vamos colocar aqui a compensação de x, dx, e o ΔX compensado. Mesma coisa para o y, ΔY igual a CY. Então vamos lá, para cada alinhamento desses, ΔX, distância horizontal vezes o seno do azimuth, ΔY, distância horizontal vezes o cosseno do azimuth. Então vamos começar no 30,23 vezes o seno do nosso azimuth, 69,044, 28,22. E nosso ΔY vezes o cosseno. $10,83. Agora vamos de P2 para P0. 36,05 vezes seno de 283, 13,30 menos 35,10. Duas casas decimais também. Vezes o cosseno, a gente
acho delta y 8,25. E por fim, aliás, 20,28 vezes seno de 160, 12,32, 6,87. E a gente mudar aqui para cosseno, menos 19,08. Então a gente achou aqui os delta x e os delta y. O raciocínio é exatamente o mesmo para o z, para a gente achar o erro. A gente está partindo de um ponto, P1, tem 3 variações e volta para esse mesmo ponto. Então, no final de tudo, a soma dessas variações tem que dar 0. Se não deu 0 é porque a gente tem um erro nas medidas. Então, vou calcular aqui o erro de x e o erro de y, que é exatamente essa diferença que deu em relação ao 0, que é o que deveria dar. Aqui é o RH. Então, o erro de x 30,23 mais, aliás, perdão, só o x aqui, 28,22 menos 35,10 mais 6,87. A gente achou que o erro de x é menos 0,01. E o erro de y, 10,83 mais 8,25 menos 19,08, que deu 0 exato, então não teve erro em y. Então a compensação y vai ser 0, isso não é muito comum acontecer, mas nesse caso aconteceu. Lembrando que eu peguei os dados do levantamento feito em campo. Tá, a compensação em x. A primeira coisa que a gente faz para poder fazer a compensação planimétrica é pegar o somatório do módulo de cada um dos do delta x e delta y, porque a fórmula de compensação é essa aqui, quer ver? X é igual a menos erro de x vezes delta x sobre somatório de todos os delta x. Esse aqui de cima é o delta x do ponto que a gente está fazendo a correção. Então seria delta x e para o y a mesma coisa.
Tá, o erro aqui que a gente achou foi muito pequeno. Não é muito bom para dar como exemplo, mas como eu estou pegando os dados coletados em campo, então é isso mesmo. Mas vamos mostrar aqui como é que faz a conta. Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui, eu já sei que a computação vai ser só 0,01 aqui, 0 e 0. Mas eu vou mostrar como que é feito mesmo assim. Para que o passo a passo das contas sejam vistos. Então vou colocar aqui somatória do delta x e que vai ser a somatória do delta y. Então, somatória, aliás, aqui é do módulo. Somatória do módulo delta x e somatória do módulo delta y. E aqui também em módulo. Módulo. E aqui em módulo também. Então, vamos lá. Somatória dos módulos. 28,22 mais 35,10 mais 6,87. Aqui a gente vai achar 70,19. E no y, 10,83 mais 8,25 mais 19,08, 38,16. Certo. Como que seria essa conta? Seria menos o erro de x, que é igual para todo, é um só para a poligonal inteira, sobre o somatório dos módulos delta x, também é um só para a poligonal inteira, vezes o delta x de cada linha. Então, para achar a compensação do P1 para o P2, a gente usaria o delta x de P1 para P2. P2 P0 usava o delta x de P2 P0. E do P0 P1 usa o delta x de P0 P1. Como essas duas partes aqui, a gente já viu que é constante na poligonal, o que é o comum de se fazer? Isso aqui é constante. Isso aqui é constante. Só tem um valor de menos x poligonal inteira e um valor de somatório de delta x poligonal inteira, que é justamente o que a gente calculou aqui. Menos 0,01 e 70,19. Então, como isso é constante, a gente costuma... O que pode ser feito para facilitar as contas é justamente pegar esse menos 0,01, aliás, é menos o erro de x, ou seja, menos 0,01 sobre a somatória dos módulos, 70,19, e alocar isso em uma constante da calculadora. Aí, à medida que a gente alocou isso na constante da calculadora, a gente vai chamar isso, eu chamei isso aqui de A. Então, essa correção em x é simplesmente a constante A da nossa calculadora vezes o módulo de cada delta x. Então, A vezes 28,22, essa correção aqui. A vezes 35,10, essa correção. A vezes 6,87, essa correção. Então, aqui A vezes 28,22 deu 0,004. Se a gente colocasse 3 casas decimais, até que daria para dividir mais, mas a gente vai ver que A vezes 35,10 deu 0,005. E esse aqui vai dar 0,001. A vezes
6,87. Então deram três valores do menos 0,01. Deu três valores abaixo de 0,01, que é a menor fração que a gente está trabalhando. E como a gente distribui só 0,01, eu coloquei 0,01 no P2 e P0 e deixei 0 nos demais. Aqui, como deu 0, todas as compensações vão dar 0. Então, ΔX compensado aqui, 28,22 menos 35,09 e 6,87. ΔY compensado, 10,83, 8,25 e menos 19,08. A somatória disso aqui tem que dar 0 e a somatória disso aqui tem que dar 0. Então a gente já pode partir para o x e y, as coordenadas totais. Então, assim como no Z, a gente começa a coordenada que a gente tem, que é a coordenada de P1. P1 está aqui na última linha da nossa poligonal aqui, nossa tabela. Na prova eu posso colocar aqui na primeira, eu fiz isso na P1 e na P2. Para ficar mais fácil, eu já tinha deixado aqui na primeira linha, começando do P0 e P1. Mas o raciocínio é o mesmo. Você tem que saber as coordenadas aqui do P1, colocar aqui no P1. 321,12 aqui para x. 817,12 para y. 817,12. 321,12 mais o ΔX aqui de 28,22. Então a gente já 321,12 mais 28,22. A gente tem aqui 349,34. Menos 35,09, 314,25. A gente achou que o x do P2, do P0, e agora se a gente somar com a variação do P0 e P1, tem que voltar no do P1. Então 314,25 mais 6,87 321,12. Voltou, tá certo. Mesma coisa no y, 817,12. Vamos partir dele, que é o que a gente já tem, 817,12. Esse é o y do P1. Do P1 para o P2, variou 10,83, então mais 10,83. 827,95. Do P2 para o P0, variou mais 8,25, então mais 8,25. A gente chega no P0 em 836,20. E do P0 para o P1, subtraiu 19,08. Então, menos 19,08, a gente voltou para 817,12. Então, a gente já achou as coordenadas aqui da poligonal. Agora é só partir para as irradiações. A gente já calculou a distância horizontal e a diferença de nível das radiações. Agora a gente precisa calcular as coordenadas. Podemos começar até, já que a gente já calculou a diferença de nível, pelo Z das radiações. Não tem compensação, então a gente parte aqui. A radiação de I1, ela partiu de P1. Então de P1 a gente tem uma variação de nível de menos 0,31. Então a gente pega o Z de P1, que está aqui, olha lá, P1, Z de P1, 116,18 menos 31. Então a gente tem aqui que o Z, eu vou copiar aqui, de I1 é 115,87. Agora o I2 ele partiu de P0. Então a gente olha aqui o P0, vante P0 e olha o Z de P0, 116,26. 116,26 menos 0,14. Então a gente chega aqui em 116,12. Essas são as coordenadas altimétricas de I1 e I2. Agora vamos calcular as planimétricas. Vamos copiar aqui também, da mesma forma. Colocar aqui o ângulo horizontal também da mesma forma. Vamos colocar aqui as azimuth da mesma forma. A distância horizontal a gente já calculou, então vou colocar aqui também. E a data para copiar já foi calculado.
O ângulo horizontal também medido já, tem aqui já para a gente colocar. A partir disso a gente vai calcular ΔX e ΔY e depois o x e y absoluto. Então vamos lá. Calculando azimuth. O I1 ele foi irradiado com a ré em P0 P1. Então a forma do azimuth é a mesma, a lógica é a mesma. O azimuth da avante, ou seja, azimuth de P1 I1 é igual ao azimuth da ré, o azimuth de P0 P1, mais o ângulo horizontal menos 180. Então, a gente pode consultar aqui o azimuth de P0 P1. Olha lá, P0 P1, o azimuth dele é 160, 12, 32. Então 160, 12, 32 mais 103, 52, 34 menos 180 graus. Deu aqui 84, 5, 6. E do P0 para o I2 é a mesma lógica. A gente tem na ré aqui P2, P0, então a gente procura aqui P2, P0. Olha lá, estação P2, vante P0. E olha o azimuth dele, 283, 13 e 30. Então a gente parte de 283, 13 e 30. Soma com o ângulo horizontal medido, ou seja, mais 230, 50, 53, menos 180 graus. A gente achou 334, 4, 23. ΔX, distância horizontal, 17,31 vezes seno do azimuth, 84, 5, 6. 17,22. ΔY, a gente troca o seno ali por cosseno. 1,78. Agora para o I2 é a mesma coisa. Distância horizontal 14,62 vezes seno. Nosso ângulo agora é 334, 4, 23. Menos 6,39, o ΔX. E ΔY, a gente troca aqui o seno por cosseno. 13,15. Agora achar as coordenadas absolutas. O I1 foi irradiado a partir de P1. Então a partir do ponto com x 321,12 y 817,12, a gente somou no x. Ou seja, a gente variou no x mais 17,22 e variou no y mais 1,78. Então é só somar as coordenadas do nosso ponto de partida, P1, onde está a estação. Vou até colocar aqui a estação antes para ficar mais claro. Então a gente vem aqui. Lembrando que as coordenadas aqui são sempre da avante na tabela. Em cada tabela a gente está trabalhando sempre com as coordenadas da avante. Então a gente vai procurar a coordenada de I1 aqui, a gente vai usar de P1 como base. P1 é avante aqui, 321,12, 817,12. Então a gente tem aqui 321,12 mais 17,22. A gente tem aqui que o I1 tem 338,34. E o Y, 817,12 mais 1,78. 818,9. Agora para o I2, a gente está partindo do P0. A gente procura as coordenadas do P0. No X, 314,25 e que soma com o número negativo. Então subtrai menos 6,39, 307,86. No Y a mesma coisa, 836,20 do P0, 836,20
36,20 mais 13,15, 849,35. Agora já tem as coordenadas de todos os pontos, x, y e z, tanto da poligonal quanto radiado. Então o que eles vão precisar fazer? É que eu vou usar essa grade do Paint mesmo só para mostrar rapidinho, mas com o h milimetrado dá para fazer mais bem feito. Que na verdade, acho que não vou nem fazer cruzado não, vou fazer algo mais ou menos assim. Deixa eu pegar aqui o menor valor de x que a gente tem, 307. Então vou considerar aqui como 300. O maior valor que a gente tem está na faixa de 350. Então, vou colocar 5 quadradinhos desse. Como sendo 10 metros. 1, 2, 3, 4, 5. 10, 20, 30. 1, 2, 3, 4, 5. 40. 1, 2, 3, 4, 5. 50. No Y, o menor valor que a gente tem aqui, 817, então vou colocar aqui como sendo 810. 1, 2, 3, 4, 5, 820. O maior valor que a gente tem é 850. 1, 2, 3, 4, 5, 830. 1, 2, 3, 4, 5, 840. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que poderia estar fazendo no CAD também, mas estou fazendo de forma bem manual para ficar mais parecido com o que vocês vão fazer na prova. 320, 330, 340, 350. 810, marco aqui, 820, 830, 840, 850. Então vamos lá, primeiro ponto, P1. 321 por 817, então 321, 817, vou colocar aqui, pincel, 321, 817, mais ou menos aqui. Próximo ponto, P2, 349, 827. Mais ou menos aqui. Próximo ponto, P0, 314 por 836. Então, essa aqui é a nossa poligonal. P2, P0. Os nossos pontos irradiados, o I1, 338, 818, 338, 818. Vou colocar em outra cor aqui. 338, 818. Tá aqui. E depois do P2, 307, 850, 859, mais ou menos aqui.
Esse aqui, o P7 foi irradiado a partir do P0. E o I2, aliás, né? I2 foi irradiado a partir do P0 e o I1 foi irradiado a partir do P1. Aqui, se a gente fizesse a suposição que cada quadradinho desse aqui do desenho, vou dar um zoom aqui. À medida que eu dei zoom, os quadradinhos acho que eles mudaram de tamanho. 1, 2. Então não tem como usar isso como medida muito confiável, mas do jeito que estava aqui. Do jeito que está aqui, se a gente supor que cada quadradinho desse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada quadradinho é 1 centímetro, a gente está fazendo a escala de só suposição. Isso aqui é tela de computador, vocês vão ter que ver milimetrado na prova. 1 centímetro igual 10 metros. Ou seja, 1 centímetro igual 10 vezes 100 mil centímetros. Uma escala de 1 para 1000. Aqui a gente indica também que é o I2 e aqui a gente indica que é o I1. É isso.